Oi você! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu gosto quando eu tô com esse cabelo de shih tzu, eu já deixei bem claro que é porque meu cabelo está uma merda. Uma merda. Eu me chamo Olga e hoje eu trouxe pra vocês o caso do serial killer Chico Picadinho. Roda a vinheta. My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. Antes de mais nada, já curte o vídeo aqui embaixo e se você ainda não é um inscrito desse canal maravilhoso, clica na caixinha vermelha e vem comigo. A história de Francisco começa no dia 25 de abril de 1942, no Espírito Santo. Francisco Costa Rocha era filho de Francisco e Nancy e foi fruto de um relacionamento muito conturbado. Antes de engravidar de Francisco, a Nancy teve 2 abortos provocados por decisão do próprio marido, que inclusive batia nela diariamente, xingava ela e chegou a ameaçar ela de morte. O Chico inclusive nasceu a contragosto do pai, que tentou terminar essa gravidez de Nancy como ele fez com as outras. Ele teve uma infância extremamente difícil, como já era de se esperar. O pai dele mal parava em casa, estava sempre viajando a trabalho e só voltava dias ou até semanas depois. Quando Chico tinha 4 anos, Nancy descobriu que tinha uma doença pulmonar muito grave e isso fez com que toda a reserva de dinheiro da família fosse para o tratamento e eles ficassem sem nada. E por conta dessa dificuldade financeira, os pais de Chico mandaram ele para um sítio no interior para morar com um casal de empregados do pai. Esse sítio ficava muito longe da cidade, então Chico não tinha contato com outras pessoas que não fossem o casal, então a vida dele era ficar sozinho na mata e foi nesse período que ele começou a matar pequenos animais. Segundo ele matava gatos para testar as 7 vidas deles e ele fazia isso enforcando eles em árvores ou então afogando-os em vasos sanitários. E depois de 2 anos morando nesse sítio, a Nancy finalmente buscou o filho lá e de lá eles partiram para Vitória. A Nancy nesse período já não estava mais com o pai de Chico e ela começou a se envolver com vários homens que eram casados. E isso incomodava Chico profundamente, não por eles serem casados, mas porque ele não sabia quem eram esses homens. No colégio, Francisco era um menino dado como briguento que não obedecia absolutamente ninguém. Ele estudava em um colégio de padres e toda essa situação de falta de respeito para com as autoridades piorou quando ele foi levado para a diretoria e enquanto ele esperava para ser atendido, ele olhou para dentro da sala por uma fresta na porta e viu que o padre estava com um menino sentado no colo dele. O Francisco inclusive foi abusado por algum tempo nesse colégio, mas não pelos padres e sim pelos próprios colegas de classe dele. Depois de um tempo, Chico passou a estudar em um colégio estadual onde se declarou ateu. À medida que ele crescia, a indisciplina também crescia junto e agora Chico tinha uma grande proximidade com o oculto. Ele começou a pesquisar sobre seres sobrenaturais, sobre o demônio e como ele poderia fazer para invocar ele. Com 16 anos, Chico se mudou para o Rio de Janeiro com a mãe e com o namorado dela na época, que viria a se tornar seu padrasto. No Rio de Janeiro ele teve vários empregos, inicialmente ele tinha o sonho de se tornar marinheiro, depois paraquedista e acabou se tornando corretor de imóveis. Nesse emprego ele começou a ganhar bem, então ele saiu do apartamento que estava com a mãe e o padrasto e foi morar no centro da cidade, onde começou a ter a vida que ele queria, que era rodeado de bebidas, mulheres e drogas. Só uma curiosidade que ele era um leitor assíduo de Nietzsche e Dostoiévski, e uma das coisas que ele mais fazia nesse período era ler os livros deles. Pouco depois ele decidiu dividir o apartamento com um amigo dele chamado Caio, que era médico, e Caio estava com alguns problemas no casamento, então Chico falou que ele poderia ir passar um tempo no apartamento dele. Os dois costumavam sair muito juntos e em uma dessas noites eles estavam reunidos com os amigos e um deles contou a Chico de uma mulher chamada Margarete. Margarete era uma bailarina austríaca que fazia bicos de massagista para conseguir se manter e era uma mulher muito bonita que chamava a atenção de todos por onde passava. Coincidentemente, naquela mesma noite, Chico conheceu Margarete e os dois começaram a conversar. No final da noite, essa conversa levou os dois até o apartamento de Chico e a partir desse momento, segundo ele, a noite virou um grande borrão.
De acordo com a perícia, Chico e Margarete beberam, fumaram e fizeram sexo algumas horas antes dela ser morta por ele. Ele a estrangulou até que perdesse a consciência e terminou de matá-la usando um cinto. Em seguida, ele começou a mutilar o corpo usando uma tesoura e depois arrastou ele para o banheiro, colocando-o na banheira. Ele cortou os mamilos com uma gilete e em seguida retirou os seios, músculos, pelvis e eviscerou a vítima. Depois virou ela de costas e começou a dissecar metade das costas. Ele pensou em descartar as partes no vaso sanitário, mas desistiu dessa ideia e colocou elas em um balde no banheiro. Segundo Chico, ele só recobrou a consciência e percebeu o que ele fez muito depois de já ter eviscerado o corpo. Isso aconteceu mais ou menos na manhã do dia seguinte ao que eles se conheceram, então Chico passou o dia tentando entender o que aconteceu e limpando o apartamento. Quando Chico terminou de fazer tudo isso, já era quase noite e ele lembrou que tinha marcado de se encontrar com Caio para eles irem jantar, que inclusive já estava esperando ele no térreo do prédio. Foi quando eles finalmente se encontraram e Chico disse que tinha um problema. A reação do Caio foi dar risada e perguntar a ele se esse problema envolvia dinheiro ou mulher. De certa forma, era uma mulher. Chico contou a ele o que aconteceu e juntos eles decidiram que era melhor ele se entregar, e foi o que Chico fez no dia 5 de agosto de 1966. Em 1972, na prisão, ele se casou com uma amiga que sempre o visitava, chamada Catarina. 8 anos depois, em junho de 1974, Francisco foi solto por exibir um comportamento considerado exemplar. Já em liberdade, morando com Catarina, ele voltou a trabalhar, porém gradativamente ele foi voltando à vida que ele tinha antes. Chegava tarde em casa, bebia muito e isso não agradava a Catarina. Na época ela estava grávida, inclusive, e ela decidiu que não dava mais para ela, então decidiu se separar de Francisco. Chico passou a morar em pensões e hotéis baratos e voltou a usar droga. Em maio de 1976, Chico decidiu pedir ajuda a um conhecido dele, chamado Joaquim, que deixou ele passar um tempo no apartamento dele até que ele arranjasse um lugar fixo para morar. No dia 13 de setembro daquele ano, Chico conheceu Rosimeire, na época com 20 anos, e a convidou para ir para um hotel junto com outro casal. No hotel, enquanto mantinham relações sexuais, Chico começou a morder Rosimeire violentamente e a esganar ela, que acabou desmaiando. Quando acordou, ela conta que Chico estava tentando morder sua jugular, então ela levantou para tentar fugir e sentiu sangue escorrendo de suas pernas. Rosimeire, que estava grávida, conseguiu fugir do hotel direto para um hospital e lá ela descobriu que sofreu uma lesão no útero por um objeto cortante desconhecido e que isso fez com que ela perdesse o bebê. Por conta desse fato, Francisco foi processado por lesão corporal dolosa e depois disso ele se tornava cada vez mais violento. No dia 15 de outubro de 1976, Chico conheceu Ângela de Souza, que na época tinha 34 anos. Ângela era uma prostituta com um longo histórico de roubos, furtos e falsidade ideológica, e inclusive ela se apresentou a ele pelo nome de Sueli. Naquela noite, os dois ficaram passando de bar em bar, bebendo e conversando, até dar o horário que Joaquim, que dividia o apartamento com ele, iria para o trabalho. Por volta das 7 horas, Francisco e Ângela foram para o apartamento dele e lá deram início à mesma sequência de antes. Os dois beberam, fumaram e no momento em que estavam mantendo relações sexuais, Francisco estrangulou Ângela até a morte. Em seguida, procedeu da mesma forma que no crime anterior, arrastando o corpo para o banheiro e começando a retalhá-lo. Ele jogou as vísceras no vaso sanitário, porém ao dar descarga ele percebeu que o encanamento entupiu, então ele viu que não ia dar certo, tirou tudo de dentro e resolveu picar o máximo possível. Em seguida, ele lavou todas as partes e colocou em sacos plásticos, distribuindo eles em uma mala verde e uma sacola xadrez. Com medo que seu colega chegasse mais cedo, ele colocou a sacola e a mala na sacada e sentou no sofá para descansar, mas acabou pegando no sono. Ele acordou por volta das 6h30 da tarde e quando acordou ele decidiu que pegaria um carro emprestado e sumiria com as evidências. Então ele escreveu um bilhete para Joaquim agradecendo pela estadia e dizendo que viajaria e saiu. E enquanto Francisco procurava um carro para pegar emprestado, Joaquim chegou no apartamento e assim que abriu a porta da sacada, deu de cara com a sacola e a mala.
Então ele decidiu abrir as duas, já que ele não reconhecia o que era aquilo, ele nunca tinha visto aquelas malas lá em cima. E assim que abriu, de início ele pensou que ele estava olhando para partes de um manequim. Só que logo ele percebeu o que é que realmente era aquilo e lembrou do crime anterior de Francisco, então imediatamente ele ligou para a polícia. Nesse meio tempo, Francisco desistiu de encontrar um carro, então decidiu voltar para o apartamento e pegar as provas. Só que assim que ele chegou na porta do prédio, ele viu o carro de remoção de cadáveres estacionado, entendeu o que tinha acontecido e resolveu fugir para o Rio de Janeiro. No dia seguinte, todos os jornais e revistas tinham a cara de Francisco estampada nelas. No desespero, ele decidiu que iria fugir do país, então ele resolveu contatar um colega de cela dele, chamado Baianinho Charlatão. Baianinho falou para ele que não tinha como levar ele para casa para passar a noite lá, porque com certeza reconheceriam ele, mas que ele voltasse naquele mesmo lugar na manhã do dia seguinte, que ele estaria lá com o dinheiro. E assim, no dia 26 de outubro de 1976, Francisco Costa Rocha, que ficou conhecido como Chico Picadinho, foi preso depois de se encontrar com Baianinho naquela manhã. Até hoje não se sabe se Baianinho era ou não informante da polícia. Francisco foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão na penitenciária de Tremembé, em São Paulo. Em 2019, prestes a completar 79 anos, Chico deixou a penitenciária depois de cumprir cerca de 40 anos de prisão e passou a viver no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Taubaté. Até pouco tempo atrás, no início de 2020, ele trabalhava na biblioteca do hospital. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do que eu produzi para vocês. Se você não fez isso lá no início, não esquece de curtir esse vídeo agora, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder os próximos. Comenta aqui embaixo o que é que você achou desse caso e não esquece de sugerir temas para os próximos vídeos. E eu não preciso nem falar para você compartilhar esse vídeo com todo mundo. É sério, por favor, compartilha. E é isso, um beijo e até a próxima.